Bem-vindos à segunda parte. Começamos com a reportagem da semana de hoje, onde trazemos a abordagem de especialistas sobre a dislexia, um transtorno caracterizado pela dificuldade da aprendizagem, a realidade de pessoas que vivem com a condição e métodos, assim como as recomendações para o enfrentamento deste mal ou deste transtorno. Veja a seguir toda a história contada pela Manuela Costa. Uma infância sofrida. Minha vida, antes do diagnóstico, era pautada em surra todos os dias da minha mãe, bullying dos colegas, bullying dos professores, porque os professores também faziam bullying, humilhavam, falavam que eu era desinteressado, que eu não tinha desejo, que eu não gostava, que eu era preguiçoso. Danilo mal fazia ideia da sua condição. A situação desconhecida pela rede familiar resultava em surra frequente, como se fosse este o gatilho para a aprendizagem. Mas não. Ela percebeu em algum momento que não tinha como e foi procurar ajuda. Que não adiantava, a surra que ela estava me dando não adiantava, então ela resolveu procurar ajuda. Dentro dessa ajuda que ela foi procurar, Eu já estava com 11 anos, então até os 11 anos de idade eu fui analfabeto, até que eu comecei a fazer aula de reforço, comecei a passar numa escola que tinha um núcleo de atendimento para pessoas com dislexia, e foi ali que eu desenvolvi, que eu comecei a ter uma aprendizagem melhor um pouco, pensar em adaptações. Então, logo que eu fui alfabetizado, a gente adaptou algumas coisas, eu tinha muito mais facilidade para escrever. Depois que eu entendi como é que se escrevia, tinha muito mais facilidade de escrever do que copiar o quadro. Então, os professores passavam escrito e faziam o verbal para mim, e por conta do verbal eu conseguia terminar as lições. Então, parei de ter tantas surras dentro de casa. Danilo é mais um caso dentre os vários existentes e com histórico semelhante ao que se vê constantemente. Conhecida como transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta habilidades básicas de leitura e escrita, a dislexia apresenta sintomas que afetam diretamente o desempenho académico de estudantes, sendo as mais comuns as dificuldades no reconhecimento preciso e fluente das palavras, na decodificação e na ortografia. A dislexia não tem tratamento específico. A dislexia é uma condição que é possível de ser ultrapassada ou de ser controlada, desde que haja indivíduos capazes de ajudar quem tem a condição. A criança com dislexia, ela precisa, de suporte para que ela consiga passar bem nas avaliações. É primordial que as avaliações sejam de linguagem oral, onde ela seja mais avaliada em questões orais do que escrita. Porque na escrita, ela vai ter a dificuldade tanto na escrita quanto de compreender as informações que estão na prova. Então, quando o professor faz a pergunta oral, ela compreende melhor aquilo que ela está sendo questionada. E aí ela consegue dar uma melhor resposta do que na escrita. Então, essa é uma das adaptações que precisam ser feitas. Outro apoio que pode ser dado, na sala de aula é sempre colocar essa criança à frente, porque ela precisa de uma atenção maior, porque ela se dispersa facilmente. Então, se ela estiver no fundo da classe ou no meio da classe, qualquer barulho, qualquer movimento dos colegas vai deixar ela dispersa, e isso vai comprometer ainda mais o seu aprendizado. Então, existem adaptações, que conseguimos fazer dentro de uma sala de aula, para que essas crianças sejam beneficiadas de certa maneira. Dados da Associação Internacional de Dislexia apontam que a condição afeta entre 5% a 10% da população mundial. O transtorno possui 3 graus, podendo ser leve, moderado e, nos casos mais complexos, pode ser mesmo severo. Lentidão na aprendizagem, dificuldade na concentração,
Palavras escritas de forma estranha, dificuldade de soletrar e trocar de letras com sons ou grafias parecidas são alguns sinais de alerta para a dislexia. Os primeiros sinais da dislexia aparecem nos primeiros anos de escolaridade. Uma criança que aparentemente é normal, que percebe aquilo que se lhe é explicado, que tem um nível de aprendizado diferente em relação aos colegas de turma. Se não apresenta nenhuma outra condição funcional ou orgânica que impeça que ela perceba daquilo que está a explicar, se a criança não tem nenhuma doença de base, não tem nenhuma outra causa para o atraso do aprendizado, essa dificuldade de atingir o mesmo nível acadêmico em relação aos colegas de turma é o que chama mais atenção. Em segundo plano, é uma criança que se mostra frustrada na hora de ler, principalmente quando é solicitado que ela leia para a turma. Grande parte das vezes estes meninos são tidos como meninos chamados burros, não é? que não aprendem, mas na verdade eles têm mesmo uma condição de base que lhes impede de aprender a ler. E em consequência também não conseguem interpretar aquilo que estão a aprender. Então não aprendem porque têm isso. É um ciclo vicioso. Viver com a condição nem sempre é um fator de limitação, embora o transtorno esteja presente na vida adulta. Se a criança tiver intervenções, que vai ajudar ela nesse processo de alfabetização, onde as dificuldades dela passa a ter suporte, ela consegue sim ir para a vida adulta, ter sua profissão, ter a sua carreira, nada é comprometido. Temos muitos disléxicos que conseguiram sim desenvolver bem. A dislexia não é uma condição só para as crianças, só presente na infância. É uma condição que é levada para a vida toda e por isso é possível que um adulto, que um jovem que esteja no ensino médio ainda apresente dificuldades de leitura. Por se tratar de um distúrbio genético, não há como prevenir a dislexia. A saída é detectá-la precocemente para assegurar o aprendizado da criança e a sua qualidade de vida. A terapia também é importante para dirimir possíveis crises de autoestima. É importante a gente olhar para esse transtorno e entender que ele é um transtorno, que ele de fato atrapalha muito a vida e levar ele com seriedade, não levar ele com bullying, olhar as pessoas que sofrem com a dislexia com amor e oferecer tratamento, adaptação, pensar em estratégias. Com uma equipe multidisciplinar, essa criança, esse adolescente vai ter uma vida de muita qualidade. E por último, eu diria que não adianta você surrar uma criança, bater numa criança para que ela desempenhe, porque a dislexia não vai, a criança, o adolescente com dislexia, ele não vai desenvolver só porque está apanhando, porque não é uma coisa que ele está fazendo porque ele é uma criança má, porque ela é uma criança má. Ela não está fazendo porque ela realmente não dá conta.